Marcos capítulo de número 1, versos 40 ao 45. Marcos capítulo 1, do verso 40 ao verso de número 45. Nós estaremos meditando hoje na cura de um leproso. Diz assim a palavra de Deus: aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinha ter com ele. Meus irmãos, nós sabemos que Deus criou o mundo, criou Adão e Eva em estado perfeito, de saúde e de plenas condições físicas, mas após o pecado de Adão e de Eva, a doença ela entra no mundo, e a doença ela faz parte de todas as gerações, e a doença também faz parte da vida de todos os seres humanos. A doença faz parte da vida dos seres humanos, em alguns casos de forma simples, em outros casos de forma já moderada ou mediana. Em outros casos, infelizmente, a doença faz parte da vida dos seres humanos em casos graves, dificultando em muito a vida do ser humano. No primeiro século, na era de Jesus, ou na época de Jesus, havia diversas enfermidades, as pessoas eram muito doentes. Quando nós olhamos para os evangelhos, e até nas narrativas de Atos dos Apóstolos, nós podemos ver diversas curas. Principalmente na vida de Jesus, nós vamos ver pessoas cegas sendo curadas, pessoas surdas e mudas sendo curadas. Nós vamos ver pessoas com as mãos, as pernas e os braços mirrados, ou seja, atrofiados, e ali Jesus curando. Essas são algumas enfermidades que nós podemos ver pelas quais Jesus operou, mas no primeiro século havia muitas outras doenças para além dessas. E a doença era uma coisa muito presente na vida de Israel no primeiro século. Mas existia uma doença pelas quais todas as pessoas em Israel tinham pavor, que era a lepra. A lepra era uma das doenças, se não a doença mais temida ao longo de toda a história humana, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A lepra era uma doença extremamente temida. Quando alguém acordava pela manhã que estava com alguma mancha em seu corpo, essa pessoa já começava a ter o coração dela começava a bater mais forte, ela já ficava agoniada e angustiada, porque ela sabia que se fosse lepra, ela seria expulsa de todo o convívio humano e social que ela tinha. Então, quando nós lemos Levítico de número 13 e Levítico de número 14, nós vamos ver o processo pelo qual uma pessoa era diagnosticada com lepra, ou não. 13 e 14 está lá, claro, todas as prescrições ditas a Deus para Moisés. Então, meus irmãos, a lepra era algo tão terrível para as pessoas, porque a lepra tirava você da sua família, tirava você do convívio com a sociedade e tirava o leproso também do convívio religioso, tanto do templo como das sinagogas. Ou seja, quem tinha lepra
era expulso da cidade e vivia distante das cidades. Era tão terrível que quando um leproso se aproximava de alguém ou alguém se aproximava dele, ele tinha um dever dado por Deus de gritar: imundo, imundo, para que a outra pessoa soubesse que quem estava ali era um leproso. Então, diante desse contexto, é que a lepra era uma das doenças, se não a doença mais temida ao longo de toda a história da raça humana. Para além do fato de que a lepra deteriorava completamente o corpo do leproso, às vezes, em alguns casos, as mãos eram atingidas por completo, os braços e as pernas, e às vezes até os membros caíam de tão deteriorado que ficava. Então, ser leproso era uma coisa extremamente horrível naquela cultura. Mas quando nós entramos nesse texto, um homem leproso se aproxima de Jesus de forma reverente e em adoração. Os 3 evangelhos narram a história desse leproso. Marcos, Mateus e Lucas narram essa mesma história. E Mateus vai colocar esse leproso se aproximando de Jesus. E ele, quando se aproxima de Jesus, está diante de Jesus, ele simplesmente se prostra e adora ao Senhor. Um dos fatos mais interessantes desse texto é que Lucas, por ser médico, relatando esse mesmo fato, vai dizer que o homem estava coberto, o corpo dele estava coberto de lepras. Ou seja, como se fosse um lençol cobrindo todo o seu corpo, e provavelmente, diante disso, ele já estava no estágio final da sua lepra. Mas mesmo assim, nesse estado, ele chega diante de Jesus e ele o adora. Porque a palavra que aparece aqui, para se prostrar ou se colocar diante de joelhos, principalmente em Mateus, é proskineo, que aparecem muito em contextos de culto, onde as pessoas se prostram e adoram ali o seu Deus. Então ele se prostra diante de Jesus e ele, em primeiro lugar, adora ao Senhor. Ele não se auto-vitimiza, ele não tem piedade de si mesmo. Pelo contrário, ele não reivindica saúde, mas ele chega diante de Jesus, mesmo naquela situação ali calamitosa, ele adora ao Senhor em sinal de reverência, em sinal de adoração. Ele se prostra diante do Senhor. Essa é a primeira atitude do leproso. Segundo, ele se aproxima adorando. E um fato bem interessante é que o leproso, ele não tinha um manual de doutrinas bíblicas a respeito de Jesus, como nós temos hoje. Ele não tinha a história da igreja para saber como foi que Deus agiu ao longo da história. Ele não tinha todo o conhecimento de Jesus ao qual nós temos hoje. Ou seja, ele não tinha um largo conhecimento de Jesus. Tudo o que ele sabia a respeito de Jesus era informação de segundos e terceiros que apenas ele podia ouvir falar. Ele nem sequer via as ações poderosas de Jesus. Mas mesmo assim, sem esses testemunhos oculares, ele chega diante do Senhor e o adora. Ele adora ao Senhor. Terceiro, ele chega diante de Jesus, ali já prostrado, já adorando ao Senhor, e ele reconhece uma coisa bastante interessante. Ele vai dizer ao Senhor: se o Senhor quiseres curar. Se o Senhor quiser curar. Ele reconhece a soberania de Jesus na vida dele, para curar ele ou não. E veja que ele não faz isso com raiva, ele não faz isso com ira, ele não faz isso com rancor, pelo contrário, ele está ali de coração aberto, e para mim esse é o ponto mais alto do texto. Está de coração aberto, aceitando aquilo que viria
do Senhor Jesus e ele reconhece: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar ou não. Também há outro fato importante, ainda aqui nesse primeiro versículo, a respeito desse leproso, é que, além de tudo isso, o leproso, ele crê que, além de Jesus ser soberano, ele tem poder para curar esse leproso. Como nós já vimos e ouvimos, ele não teve grandes testemunhos oculares, ele não viu muitas coisas a respeito de Jesus, ele não tinha muitas informações a respeito de Jesus, ele apenas ouvia falar, mas mesmo só ouvindo falar, ele já cria que Jesus tinha poder de curar. Quando nós lemos Mateus, capítulo 13, versos 52 ao 58, é interessante que as próprias pessoas de Nazaré, que conheciam Jesus, Mateus relata que Jesus não fez mais milagres lá, porque as pessoas não criam. Mas esse leproso, só de ouvir falar, ele já cria que Jesus tinha poder para curar ele. Quando eu olho para esse texto, e eu olho para a fé que nós temos hoje no campo evangélico tão vasto, esse leproso, ele tem uma teologia muito melhor do que boa parte da igreja atual. Primeiro que ele adora sem querer nada em troca. Ele já chega adorando. Segundo, ele crê que Jesus tem poder para curar. Tem alguns lugares onde a teologia liberal já chegou que as pessoas não creem mais que Jesus tem poder para curar. E em terceiro lugar, ele reconhece a soberania de Jesus, ou seja, a soberania divina, para que Jesus curasse ou não. O fato de que muitas pessoas hoje não creem mais nisso, na soberania de Deus, na soberania de Jesus, para fazer simplesmente o que lhe apraz. Diante desses fatos, nós chegamos à conclusão que esse leproso, sem ter o Novo Testamento em sua mão, disponível para ler e meditar, ele tinha uma fé muito mais bíblica do que boa parte das pessoas hoje, com o vasto conhecimento que nós temos acesso com o Novo Testamento. Então, meus irmãos, nós, diante dessa narrativa aqui, aprendemos que várias pessoas que se dizem evangélicas andam insatisfeitas com Deus e com a pessoa de Jesus Cristo, por Deus e Jesus, às vezes, não curarem ou não darem alguma bênção que elas pedem ou que elas querem. Pelo contrário, às vezes elas ficam tão insatisfeitas que deixam de dizimar, deixam de vir à igreja, deixam de adorar e às vezes até se afasta do Senhor completamente por Deus não fazer aquilo que ela pede. Isso é um fato real que acontece em nossos dias. Mas, quando nós olhamos para essa narrativa, nós devemos entender que nós não temos dignidade, nós não temos autoridade e nós não merecemos absolutamente nada de Jesus. Então Deus não tem nenhuma obrigação de fazer aquilo que pedimos ou aquilo que queremos. E isso o leproso reconheceu com muita facilidade. Coisa que às vezes hoje é difícil para nós. Outra lição que nós podemos aprender aqui desse texto é a maneira pela qual nós chegamos diante de Jesus. Aqui nós devemos imitar o leproso, nós devemos chegar de forma humilde diante de Jesus, se prostrando e adorando ao Senhor, independentemente se Ele faça ou não o que nós queremos. Pelo contrário, nós devemos chegar diante de Deus e reconhecer a soberania divina e chegar adorando ao Senhor. E por mais problema que nós venhamos ter, nós não devemos chegar diante de Deus de forma amarga. Pelo contrário, nós devemos adorar ao Senhor reconhecendo a sua soberania. Isso nós aprendemos nesse texto. Segundo, o que Jesus faz é por graça e misericórdia e não por merecimento. Versículo de número 41 e versículo de número 45. Quando Jesus chega diante desse leproso,
ele fica profundamente compadecido com esse doente. E o Evangelho de Marcos, ele tem por característica ressaltar as emoções de Jesus. Não só nessa passagem, mas em muitas outras passagens, o Evangelho de Marcos coloca os sentimentos de Jesus nas suas narrativas. E principalmente dependendo das circunstâncias e das situações, como foi esse caso aqui, mostra que às vezes Jesus se entristeceu, ficou compadecido, entre outros sentimentos que os seres humanos tinham. Então Jesus ficou profundamente compadecido desse homem, porque ao olhar para aquele homem, Jesus viu que ele perdeu o contato com sua família. Jesus viu que ele perdeu o contato com a sociedade. Ele não podia mais viver em sociedade, coisa que nenhum leproso podia. Jesus se compadeceu porque viu que aquele homem não podia ir mais à sinagoga e ao templo. Aquele homem estava completamente distante da sociedade. Por isso Jesus se compadeceu. O que um leproso poderia desfrutar era apenas de reuniões com outros leprosos, que é o que nós podemos ver em Lucas 17, onde Jesus cura 10 leprosos. O máximo que ele poderia ter era conversa com outros leprosos. Mas muito compadecido, a narrativa deixa claro que Jesus estende a sua mão e o cura. E quando nós olhamos para o texto, nós podemos ver que nada esse homem fez para merecer. E nós chegamos à conclusão que simplesmente tudo o que Deus faz, o que Jesus faz, é por pura graça e por pura misericórdia. Nós não merecemos absolutamente nada. E aqui, irmãos, eu quero entrar num detalhe bastante técnico, mas que julgo eu ser de extrema importância, principalmente prática. Veja, o Novo Testamento tem em torno de 5.000 manuscritos. E às vezes, um manuscrito difere de outro manuscrito a respeito da mesma passagem. Veja bem, isso não compromete a inspiração da Bíblia, isso não compromete a inerrância da Bíblia, isso não compromete a suficiência e a clareza da palavra de Deus. Mas o fato é que às vezes tem uma palavra, às vezes uma letra sequer, da mesma passagem que um manuscrito difere do outro. Mas nada, absolutamente nada, que comprometa a palavra de Deus. Pelo contrário, quem estuda esses manuscritos e são peritos dizem que o Novo Testamento e a Bíblia como um todo é o livro mais seguro do ponto de vista científico. Porque quanto mais relatos tem a respeito de um mesmo fato parecido, mais real e mais verdadeiro torna esse relato. Mas o fato é que esse manuscrito, ele tem duas palavras distintas. Uma diz que Jesus se compadeceu e outra diz que Jesus estava irado. Esses manuscritos têm essas características. Um dizem que Jesus se compadeceu e outros dizem que Jesus estava irado. E podemos depreender que Jesus possivelmente estava irado por causa da sua advertência. Jesus faz uma advertência veemente e muito forte ao leproso, dizendo a ele que não contasse a ninguém aquela cura. Mas o ponto prático dessa história é, irmãos, que por mais irado que Jesus tivesse com esse leproso, porque ele sabia que o leproso iria desobedecer a ele, ele não deixa de curar esse leproso. Eu dei todo esse arrodeio para mostrar que compadecido e mesmo assim irado, sabendo que ele iria desobedecer, Jesus não deixou de curar esse homem aqui. Jesus sabia que ele iria desobedecer e isso iria dificultar em muito a tarefa do Senhor em pregar o Evangelho. É por isso que no versículo de número 45 vai dizer que Jesus se retira para lugares ermos, ou seja, desertos,
com pouca habitação, para que as pessoas esquecessem um pouco aquelas curas, para ele poder voltar a pregar o evangelho ali. Jesus sabia que as pessoas já estavam vindo até ele simplesmente para ser curadas. É por isso que ele pede para que o leproso não falasse que ele tinha sido curado. Nós aprendemos aqui, devemos ter claro em nossas mentes, que nós não devemos fazer absolutamente nada para ganhar o favor divino. Nós não precisamos orar para sermos vistos por Deus como bons ou como fazendo alguma coisa para recebermos algo de Deus. Nós não devemos vir à igreja ou fazer coisas que a Bíblia julga até mesmo como boa, para que Deus olhe para isso e de alguma forma Ele queira nos abençoar. Pelo contrário, irmão, nós devemos saber que independentemente de qualquer coisa, Ele nos abençoa. E isso é claro nessa narrativa. E quando nós deixamos de fazer as coisas para ser visto pelo próprio Deus, e quando deixamos de fazer as coisas para sermos abençoados pelo próprio Deus, aí daí vem o verdadeiro amor, e o coração de um homem regenerado faz as coisas por amor a Deus e por gratidão, e não para receber algum milagre ou alguma bênção de Deus. Nós aprendemos isso. Outra coisa, irmãos, que nós devemos aprender aqui nessa narrativa é que, por mais que não faça sentido nós obedecermos a Deus, nós devemos obedecer. Eu fico imaginando no lugar desse leproso, ele recebendo a ordem de Jesus para que não contasse a ninguém aquele milagre. Talvez para aquele leproso não faria sentido algum obedecer a Jesus. Ora, ele estava dizendo uma coisa boa. Ele estava testemunhando a respeito daquilo que Jesus fez, mas Jesus mandou ele ficar calado, não contar a ninguém, mas ele desobedece. E nós aprendemos aqui que mesmo quando nós não entendemos, nós devemos obedecer a Deus, a sua palavra. Porque quando nós não entendemos e deixamos de obedecer porque não entendemos, nós estamos sendo submissos a nós mesmos e não a Deus. Quando olhamos para a Bíblia, nós podemos ver homens que não entenderam nada, mas obedeceram. Isso foi o caso de Abraão. Deus chama Abraão da sua terra, da sua parentela, onde ele estava bem estabelecido, vivia e já era velho, com 75 anos. Deus diz: Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não hesita, ele simplesmente obedece. Essa é a verdadeira fé. Eu tenho certeza que nenhum sentido fez na cabeça de Abraão, mas ele obedeceu. Segundo, o próprio Abraão, depois de ter saído da sua terra, ter recebido a promessa de Deus, de que ele teria um filho, e que desse filho viria uma grande descendência, depois que Deus cumpriu essas promessas, em torno de mais ou menos 25 anos, Deus chama Abraão e pede o seu filho da promessa em sacrifício, e mesmo sem entender, Abraão foi sacrificar o seu filho. Ora, nós não precisamos entender tudo para obedecer ao Senhor. Nós simplesmente devemos ser submissos, porque Ele é Deus, porque Ele sabe todas as coisas, e os seus planos e sua mente estão muito além dos nossos. Terceiro caso, Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito. Deus chama simplesmente um homem para enfrentar a maior potência militar, econômica, o maior exército da sua época, e chama apenas Moisés para libertar o povo. Moisés não hesita, apesar de uma certa resistência, ele obedece a Deus, mesmo sem entender todas as coisas. O que eu digo para todos nós aqui
nesse dia é que nós devemos obedecer a Deus, mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Nós devemos obedecer à palavra de Deus. Terceiro, Jesus não usou o marketing do nosso século em seu ministério. Veja o verso 43 e o verso 44. Jesus, ele faz uma advertência muito séria àquele homem, para que ele não contasse aquela cura para ninguém. Existem várias discussões a respeito do porquê é que Jesus pediu a esse leproso, ou melhor dizendo, mandou para esse leproso não contar nada a ninguém. Existem várias discussões a respeito da motivação de Jesus ter dito isso. E essa não foi a primeira vez e a única que Jesus fez isso. Em outras passagens, Jesus também curou e mandou com que a pessoa ficasse em silêncio e não falasse. Quando nós olhamos para o contexto dessa passagem, eu creio e vejo com toda a clareza a motivação do porquê Jesus deu essa advertência. Marcos é um evangelho que, se nós lermos sem pausas, nós perdemos o fôlego, porque ele é um evangelho que coloca Jesus agindo a todos os momentos. E aqui no versículo 21 vai falar da cura de um endemoniado de Cafarnaum. E aqui nessa cura, a fama de Jesus já corre por toda a circunvizinhança ali da Galileia. Logo, em seguida, Jesus cura a sogra de Pedro e mais adiante aqui no mesmo contexto, ao cair do sol, Jesus, ele cura toda sorte de enfermidade e expulsa muitos demônios. E um detalhe bem interessante é que quando Jesus vai expulsar os demônios, Jesus não deixa com que os demônios falassem para revelar a identidade dele. Porque os demônios sabiam que Jesus era o Filho de Deus, o enviado, o Messias, o prometido de Israel. Então Jesus faz com que aqueles demônios se calassem. Isso está aqui no verso de número 34. Então, irmãos, aqui fica claro que quando nós sabemos do contexto de Israel, antes de Jesus nascer e quando Jesus nasce, há fontes históricas que revelam com vasta segurança que existiam vários curandeiros na época de Jesus. Então Jesus não queria ser confundido com um curandeiro. E também Jesus não queria que as pessoas viessem até ele simplesmente para serem curadas, que era o que estava acontecendo aqui. E isso estava atrapalhando o seu ministério de pregação, o seu ministério como profeta, o seu ministério para anunciar a palavra de Deus. É tanto que isso é um ponto tão provado que aqui no verso de número 45 vai dizer que Jesus se retira e ele vai para lugares ermos, ou seja, sem habitação, sem pessoas. E mesmo assim, o texto diz, Marcos diz, que de todos os lugares vinham pessoas para ter com ele. E isso, de certa forma, atrapalhou o seu ministério de pregação. E Jesus não queria ser confundido como um curandeiro. Então, também nós aprendemos aqui que muitas empresas que são vestidas ou têm estruturas de igrejas usam milagres e curas para fazerem propaganda para que as pessoas venham até determinado lugar. Eles usam como estratégia evangelística empresarial curas e milagres, ao ponto de chamarem várias pessoas ali na frente, ali em grandes templos ou em grandes lugares, e fazem a fila e as pessoas começam a dizer o que Deus fez ou supostamente Deus fez na vida delas. E muitas começam a falar, nós aqui, quando chegamos aqui, fomos curados de um câncer. Outros dizem, o bispo quando orou, eu fui liberto de um caroço. Quando eu cheguei aqui, tinha quebrado a minha empresa, agora eu
recuperei a minha empresa e estou muito melhor financeiramente. E essas empresas que são vestidas de igreja usam essas estratégias para atraírem as pessoas. Veja que Jesus ele vai na contramão disso. Ele, pelo contrário, manda com que o leproso ficasse em silêncio. E essas empresas, eles usam televisões, usam as rádios e todos os meios de comunicações para propagarem essas doutrinas e essas maneiras de atraírem as pessoas para a igreja. Irmãos, nós devemos entender que não é difícil alguém morto em seus delitos e pecados ser atraído por bênçãos, por cura, por milagres e prosperidade financeira. Não é difícil alguém que está morto em seus delitos e pecados quererem resolver os seus problemas da vida terrena, os seus problemas da vida diária. Pelo contrário, quem está morto em seus delitos e pecados vive simplesmente para resolverem os seus problemas nessa época. E Jesus, ele está completamente na contramão de tudo isso. E quando nós olhamos para a Escritura, Jesus nunca usou esse método, e nem os seus apóstolos, para que as pessoas viessem para a igreja ou para que as pessoas viessem até Jesus Cristo. Meus irmãos, nós não devemos usar nenhum atrativo sequer, nem mesmo as bênçãos de Deus, nem mesmo as coisas extraordinárias que Deus pode fazer na nossa vida, para atrairmos pessoas até Jesus Cristo. Nós não devemos usar nem sequer as bênçãos de Deus para isso. Nós devemos apenas falar de um Cristo que morreu, que ressuscitou, que foi até os céus, tem toda a autoridade e conclama a todos os homens que creiam e se arrependam. É isso que os apóstolos fizeram, foi isso que Jesus fez em seu ministério, e é isso que nós devemos continuar crendo e fazendo, e dando seguimento àquilo que João Batista começou lá no deserto. E Jesus veio na esteira de João Batista e os apóstolos também. Nós devemos entrar nesse caminho e propagar simplesmente aquilo que ele nos ensinou e que ele nos mandou. Quando ele ressuscita, ele diz aos apóstolos: ide a todo mundo, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Digam que eu morri, digam que eu ressuscitei, digam que eu vou voltar e chamem todos ao arrependimento e à fé. É essa semente que, quando cair na boa terra, produzirá frutos. Nós não devemos produzir uma semente. Nós não temos o poder para produzir uma semente. E muito menos nós temos poder para preparar o solo algum. Nós devemos simplesmente pregar o evangelho com todo o seu escândalo que ele é, como foi no primeiro século, para os judeus e para os gentios. Mas era isso o que eles pregavam. E por fim, Jesus vai dizer ao leproso que ele fosse até o sacerdote, verso 44, e oferecesse pela purificação aquilo que Moisés determinou. Então, irmãos, de forma breve, assim como havia uma série de etapas para que o leproso fosse diagnosticado com a lepra, não era alguma coisa que o sacerdote via e dizia: esse é leproso, não. Tinha todo um diagnóstico, nós podemos ver isso em Levítico 13 e Levítico 14. Tem todo um diagnóstico para que o leproso fosse declarado leproso e fosse retirado da sociedade. E também havia todo um diagnóstico para que o leproso fosse diagnosticado curado da lepra. Então Jesus ele diz: olha, você vá até o sacerdote e ofereça como testemunho aquilo que Moisés determinou. Também há várias discussões a respeito do que Jesus está dizendo aqui, mas eu creio, e essa é a opinião mais plausível entre os estudiosos e diante do texto, que o que Jesus está querendo dizer é simplesmente para o bem do leproso, para que ele fosse restituído à sociedade, restituído à família e todos os seus direitos civis fossem restituídos, ele fosse até o sacerdote e passasse por todo o processo
para que sem problemas ele fosse restabelecido diante da sociedade e fosse viver a sua vida em paz. É isso o que esse texto nos ensina essa noite. Que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.